Há momentos em que o mundo parece desmoronar diante dos nossos olhos. Crises econômicas, políticas, emocionais e coletivas criam uma atmosfera de medo que se infiltra silenciosamente no cotidiano. A maioria se sente impotente, como prisioneira de forças maiores, acreditando não ter escolha diante das marés emocionais coletivas. Mas a ciência e a espiritualidade moderna mostram outra perspectiva. Bruce Lipton nos lembra que nossas células não respondem apenas ao ambiente externo, mas também ao ambiente interno, criado pelos nossos pensamentos. Isso significa que cada emoção, cada padrão mental, atua como uma mensagem bioquímica que molda a forma como o corpo vive, adoece ou floresce. Em paralelo, Joe Dispenza revela que quando o cérebro e coração entram em coerência, criamos um campo eletromagnético capaz de sustentar equilíbrio mesmo em meio ao caos externo. É como estar no meio de uma tempestade. Você não pode parar a chuva, não pode controlar o vento, mas pode aprender a ajustar a vela para não naufragar. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher como vibrar, mesmo quando tudo à volta parece ruir. O que poucos percebem é que esse poder não está em mudar o mundo lá fora, mas em reconfigurar a vibração aqui dentro. A crise coletiva age como um espelho. Ela expõe nossas vulnerabilidades, mas também revela a chance de escolhermos outra frequência. A pergunta que ecoa é simples e ao mesmo tempo desafiadora. Você vai ser arrastado pela maré do medo ou vai se tornar a vela firme que navega mesmo em águas turbulentas? O convite, então, é observar que a tempestade não é o fim. Ela é apenas o cenário onde se descobre a força da sua vibração. Porque, no final, a verdadeira prisão nunca foi o caos externo, mas a crença de que não temos escolha sobre como responder a ele. A maioria das pessoas não percebe que suas emoções não são totalmente suas. Existe um fator silencioso que, dia após dia, derruba a vibração de milhões de indivíduos. A absorção inconsciente do medo coletivo é como caminhar em uma sala cheia de perfume. Mesmo sem querer, seu corpo vai carregar aquele cheiro. Da mesma forma, quando estamos imersos em ambientes impregnados de medo, dúvida ou pessimismo, nossa biologia responde como se fosse verdade pessoal. Bruce Lipton explica que emoções negativas alteram diretamente a química celular. Quando o medo coletivo se infiltra, o corpo interpreta isso como ameaça real, liberando hormônios do estresse que enfraquecem o sistema imunológico, bloqueiam a criatividade e reduzem a capacidade de raciocínio. O resultado? Mais vulnerabilidade, mais ansiedade e mais doenças. Não porque o perigo esteja sempre diante de nós, mas porque a mente acredita que está. Exemplos são claros no cotidiano. Comunidades inteiras que consomem notícias negativas diariamente apresentam índices mais altos de depressão, insônia e desordens físicas. Não é coincidência, é biologia em ação, guiada pela mente coletiva. E nesse ponto surge o insight transformador. Se somos capazes de absorver o medo do ambiente, também somos capazes de criar ambientes internos que nutrem paz e força. A prática começa simples: reduzir a exposição a estímulos tóxicos. Isso não significa ignorar a realidade, mas sim escolher conscientemente quais vozes terão espaço dentro de você. A cada notícia filtrada, a cada conversa evitada, abre-se espaço para uma microatmosfera de calma. É como cultivar um jardim secreto dentro da mente. Enquanto lá fora pode chover ou ventar, você se refugia em um espaço onde as flores continuam crescendo. Esse microambiente interno, nutrido por escolhas conscientes, fortalece não apenas a vibração, mas também a biologia, criando um campo de proteção contra o ruído coletivo. Existe uma chave pouco explorada que pode transformar a forma como enfrentamos tempos difíceis: a neurociência da resiliência vibracional. Joe Dispenza mostra que o cérebro não distingue entre o que é vivido e o que é imaginado. Isso significa que cada visualização, cada emoção evocada intencionalmente é registrada como experiência real pelo corpo. Em outras palavras, podemos treinar nosso organismo a sentir estados elevados mesmo em meio ao caos. Essa revelação desmonta a crença de que estamos condenados a reagir apenas ao ambiente externo. Imagine ensinar seu corpo a tocar uma música suave antes mesmo de ouvir a orquestra inteira. Com prática diária, a mente cria novos padrões neuronais e o corpo aprende a sentir paz, gratidão e confiança
sem depender do que acontece ao redor. Essa habilidade é o núcleo da resiliência vibracional. A ciência já comprova que visualizar um futuro desejado com emoção elevada por apenas 5 minutos ao dia ativa as mesmas áreas cerebrais ligadas à experiência real. O corpo começa a produzir substâncias químicas associadas ao bem-estar, reforçando um ciclo que eleva a vibração de dentro para fora. É como plantar sementes internas que florescem independentemente do clima externo. Um exemplo prático: pessoas que adotam essa prática relatam menor impacto de notícias negativas, mais clareza para tomar decisões e até fortalecimento do sistema imunológico. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma como vibram diante dele se transformou. Essa é a diferença entre viver à mercê do ambiente ou ser coautor da própria experiência. Quando você cria intencionalmente estados emocionais elevados, a vibração se torna estável, como uma vela protegida do vento por suas próprias mãos. O caos externo pode soprar, mas não apaga a chama que você treinou para sustentar. Um dos maiores enganos no caminho do autoconhecimento é acreditar que manter a vibração alta significa negar a dor ou fingir felicidade. Essa é a armadilha da falsa espiritualidade. Esconder emoções legítimas atrás de sorrisos forçados e frases prontas. Muitas pessoas, ao tentarem parecer sempre positivas, criam um campo interno de repressão que, silenciosamente, alimenta a ansiedade, frustração e até doenças. A energia que não encontra espaço para ser expressa acaba se acumulando como tensão no corpo e como ruído na mente. Joe Dispenza lembra que a transformação verdadeira não acontece quando ignoramos nossas emoções, mas quando as reconhecemos e transmutamos. Fingir que nada dói não é elevação vibracional, é anestesia temporária. Já acolher o que se sente, mesmo que seja medo, tristeza ou raiva, é abrir espaço para que a energia circule e se converta em algo mais elevado. É o mesmo princípio que Bruce Lipton aponta na biologia celular. Aquilo que é reprimido tende a adoecer, mas aquilo que é reconhecido pode se reorganizar. Prática simples. Reserve 10 minutos para escrever exatamente o que sente, sem censura. Deixe que a emoção tenha voz no papel. Em seguida, pergunte a si mesmo: o que desejo nutrir a partir disso? Esse gesto aparentemente pequeno transforma o peso em clareza e a clareza em poder de escolha. Você deixa de ser vítima da emoção para se tornar alquimista dela. Negar a dor não fortalece sua luz, mas acolhê-la com consciência a transforma em combustível para estados mais elevados. A verdadeira vibração alta não é a ausência de sombra, mas a capacidade de iluminar a sombra com presença e compaixão. Quando paramos de fingir, descobrimos que não precisamos escolher entre sentir e evoluir. É sentindo com verdade que a evolução acontece. Manter a vibração elevada em meio ao caos não é questão de sorte, mas de prática consciente. Joe Dispenza mostra que o cérebro e o corpo podem ser treinados a sentir estados elevados, mesmo quando o ambiente externo parece desfavorável. O segredo está em criar momentos diários de coerência vibracional, nos quais mente e coração se alinham e produzem um campo interno de equilíbrio. Essa prática funciona como um antídoto contra a sobrecarga de estímulos negativos que absorvemos do coletivo. Um exercício simples e poderoso pode ser feito em 3 passos. Primeiro, respire profundamente e de forma ritmada por alguns minutos, ativando o nervo vago e sinalizando ao corpo que ele pode relaxar. Em seguida, evoque uma lembrança genuína de gratidão, algo pequeno ou grandioso que desperte calor no peito. Por fim, mantenha a atenção focada na região do coração por pelo menos 2 minutos, sentindo como essa emoção cria um campo de estabilidade. Essa sequência, quando repetida diariamente, reorganiza a química do corpo e treina o sistema nervoso a permanecer em equilíbrio, mesmo diante de pressões externas. Estudos sobre coerência cardíaca comprovam que esse tipo de prática reduz estresse, melhora a clareza mental e fortalece a saúde física. Mais do que uma técnica, é um hábito que se torna um espaço de ancoragem. É como criar dentro de si um porto seguro. Lá fora, as ondas podem ser altas,
mas por dentro existe um centro que permanece firme. Ao dedicar apenas alguns minutos por dia, você não apenas sustenta sua própria vibração, como também contribui para o campo coletivo. Quando um indivíduo se estabiliza, irradia ondas de equilíbrio que impactam silenciosamente quem está ao redor. A prática é pessoal, mas seus efeitos são coletivos. É nesse ponto que se percebe que elevar a vibração não é apenas autocuidado, mas também um ato de responsabilidade para com o todo. Em tempos de caos, é comum acreditar que nossa luz interior é pequena demais para resistir à escuridão externa, mas a verdade é que a escuridão nunca apaga a luz, apenas a evidência. Imagine-se como uma vela em um quarto escuro. Por menor que seja sua chama, ela ilumina não apenas o espaço ao redor, mas também inspira outras velas a se acenderem. Essa metáfora traduz a essência do poder vibracional individual. Quando você decide sustentar sua frequência, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, descobre que não é a tempestade que define sua rota, mas a direção que escolhe dar ao seu barco interior. Bruce Lipton nos lembra que as células respondem mais ao ambiente interno do que ao externo. Isso significa que, por mais turbulento que seja o cenário, a biologia do corpo ainda pode florescer quando alimentada por estados emocionais coerentes. Joe Dispenza complementa afirmando que mente e coração alinhados irradiam campos capazes de estabilizar até mesmo quem está ao redor. Ou seja, ao manter viva a sua chama, você não apenas ilumina sua jornada, mas influencia o ambiente coletivo, ainda que de forma invisível. Histórias reais mostram comunidades que, em meio a crises, decidiram se reunir em práticas de meditação, oração e gratidão. O resultado foi uma mudança palpável na atmosfera emocional do grupo. A ansiedade cedeu lugar à esperança, medo deu espaço para a colaboração e a energia coletiva se transformou. Esses exemplos revelam que, quando muitos escolhem proteger sua chama interior, criam uma fogueira de equilíbrio capaz de aquecer a todos. A aplicação prática é clara. Não se trata de negar a dor ou fingir que o caos não existe, mas de escolher diariamente alimentar a chama da presença, da gratidão e da clareza. A cada respiração consciente, a cada pensamento de confiança, você fortalece essa luz. E quanto mais consistente for nessa escolha, mais perceberá que a escuridão ao redor não era um inimigo, mas apenas o cenário perfeito para revelar a força da sua própria frequência. Em meio a tempos difíceis, é fácil acreditar que estamos à mercê do caos externo, como se a vida fosse uma tempestade incontrolável. Mas Bruce Lipton nos lembra que nossas células respondem primeiro ao ambiente interno, à coerência que cultivamos dentro de nós, muito mais do que as condições externas. Cada escolha consciente, cada respiração profunda, cada momento de atenção plena cria um campo interno capaz de equilibrar mente, corpo e coração, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Neville Goddard acrescenta que a imaginação disciplinada é uma ferramenta poderosa. Sentir e imaginar estados superiores de ser, mesmo em meio a dificuldades, planta sementes de futuro no solo do presente. Quando você visualiza e experimenta emocionalmente a paz, a confiança e a clareza, está, na verdade, nutrindo um campo de possibilidades que se manifesta em sua vida real. É um convite silencioso para reconhecer que a vida não precisa ditar sua frequência. Você pode escolher a vibração que deseja sustentar. Metaforicamente, é como o lótus que floresce na lama. Mesmo em solo aparentemente hostil, a beleza se ergue, plena, radiante, transformando o ambiente ao seu redor. Sua vibração pode florescer em meio à adversidade, irradiando equilíbrio e presença, mostrando que a força interna não depende de circunstâncias externas. Cada ato consciente, uma respiração, um pensamento positivo, um gesto de gratidão, é uma pequena vitória que se acumula, gerando impacto real no corpo, na mente e na energia ao seu redor. O convite final é profundo e simples. Escolher diariamente a frequência que você deseja alimentar, mesmo diante do caos. Observar a vida com clareza, reconhecer suas conquistas internas, acolher suas emoções e permitir que sua própria luz floresça. Assim, você deixa de ser refém da tempestade e se torna o capitão do seu barco interior. A consciência de que a mudança começa de dentro para fora transforma o ordinário em extraordinário, o caos em oportunidade e o presente, mesmo árido, em campo fértil para crescimento, equilíbrio e evolução constante.